minha, né? Vamos para Rogers. Esse livro, né? Do que a gente vai falar um pouco hoje, Tornar-se Pessoa, ele é um livro que ajudou bastante. Eu acho ele ajuda a gente nesse lugar de construção no ser psicólogo, sabe? Principalmente para, não só, mas assim, acho que principalmente para quem quer de fato a clínica, sabe? Para a gente entender mais ou menos pontos importantes, ainda que eu acho que vai além de abordagem, sabe? Esse livro, assim, ele vai nos conduzir, nos ajudar ali num direcionamento enquanto um ser humano na frente do outro, sabe? Enquanto um psicólogo ali que vai, de fato, apoiar o paciente ali na frente, né? Então, enfim, o livro é muito grande, né? Assim, para a gente tratar aqui, a gente tem pouco tempo e tal. E aí, o que eu pensei? Eu vi que tem mais alguém que vai falar sobre ele depois, né? E aí, o que eu pensei, então? Como é nosso primeiro... Eu não sei se alguém aqui já leu o livro, já teve contato com o livro. Inclusive, eu vou pegar ele ali só para vocês verem. Um minutinho. Eu esqueci ele. Aqui o livro, né? O meu já tá velhinho, porque eu super uso ele. Enfim, e aí para essa primeira aula, como eu não sabia se muita gente já tinha tido contato com o livro ou não, enfim, eu pensei em a gente em falar um pouco com vocês sobre os pontos principais ali, né? Que o Rogers traz nesse livro sobre o ser pessoa, né? E aí, o primeiro ponto aí que a gente pode começar a falar sobre ele, que Rogers traz e fala bastante nesse livro, porque daí eu não vou dar enfoque em um capítulo específico, tá? Eu tirei alguns pontos principais, né? Algumas ideias centrais do livro para a gente falar sobre elas um pouco no geral, mas sem entrar especificamente em algum capítulo. A gente pode fazer isso em outros momentos, tá? Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem dúvida, quiser falar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Enfim, vamos lá. Primeiro ponto, assim, que eu acho que a gente pode, que Rogers discute, né, no livro, que ele traz no livro, que tem um ponto do humanismo aí, né, passa um pouco ali, a gente não vê isso na TCC, não nesse formato, mas, enfim, uma ideia do central do livro, que é o self e a autoimagem, né? Ele discute ali a ideia do self. O que seria esse self no humanismo, né? É a percepção que uma pessoa tem de si mesmo, né? Então, e aí nesse self, ele vai diferenciar o self real, que é como a pessoa realmente é, e o self ideal, que é tipo o que ela busca na vida ser, né? O que ela gostaria de ser, sabe? E aí e aí ele trata assim no livro bastante sobre como gera esse conflito para as pessoas, como a gente tem esse conflito, né? Sobre o que eu sou, o que eu gostaria de ser, enfim, como isso traz ansiedade, desconforto, né? E que, por isso, esse é uma das grandes, um dos grandes objetivos, né? Em se fazer terapia, né? Alinhar esses aspectos, sabe? E assim assim o paciente ali consegue promover, né, junto com o psicólogo, uma autoimagem mais positiva de si mesmo, né? Então, esse conceito, apesar por que eu gosto tanto desse livro, independente da minha abordagem de ser TCC, né?
porque ele vai além, ele me ajuda a ter esse vínculo, a criar esse vínculo com o paciente, a olhar para esse lado, né? É real, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que a gente passa por isso, sobre essa diferenciação do self real, do self ideal, desse conflito, né? A gente vê muito isso em consultório, né? Das pessoas nesse conflito de tipo, eu tô aqui, mas eu queria estar fazendo tal coisa, enfim, o quanto isso gera ansiedade. A ansiedade é uma das coisas que a gente mais tem visto esse desconforto, essa ansiedade, a gente mais tem visto em consultório, e como é a autoimagem ou a autoestima, né? E aí a autoestima, eu entraria em outras coisas, então vou resumir aqui no autoimagem, porque a autoestima seriam vários outros pilares também, enfim, mas nessa autoimagem de como a pessoa se enxerga mesmo, né? Enfim, então ele trata bastante sobre essa questão do self e da autoimagem, a importância disso e a importância da terapia nesse quesito, sabe? Na importância que a terapia tem em ajudar o indivíduo a equilibrar essas questões, né? E aí, nisso, entra o papel da empatia, e aí a empatia no caso da gente, enquanto psicólogo, né? A empatia é literalmente o conceito central do trabalho dele, sabe? E aí, então, para que meu paciente na clínica, ali no consultório, não só no consultório, né? Mas assim, que meu paciente, que ele se sinta completamente seguro, né? Para expor, porque, gente, vamos falar a verdade, assim, a gente enquanto profissional, enquanto psicólogo e tal. E também enquanto usuário da psicologia, porque eu acredito que muitos de vocês aqui, se não todos, fazem, né, terapia. O que acontece? É difícil, não é para todo mundo, não é todo mundo que tem facilidade em, de fato, expressar as emoções de forma segura ou de forma concreta, tipo, eu me sinto assim, sem sentir aquela culpa de expressar, ou será o que aquela pessoa vai pensar de mim, sabe? Vamos falar a verdade, ainda que a gente faça terapia, a gente conseguir esse lugar, a gente chegar nesse lugar com o nosso psicólogo também não é da hora, do dia para a noite com a gente, né? E olha que a gente tem esse contato direto com a psicologia, a gente estuda, a gente está ali, enfim. Então, para as pessoas que estão buscando o serviço, né, esses pacientes, eles precisam se sentir seguros o suficiente para eles conseguirem explorar, sabe? Às vezes é difícil lidar com uma emoção, a gente sabe disso. Às vezes a gente está ali num processo terapêutico e aí a gente lida com questões, enfim, que a gente está explorando, está caminhando em direção a ela, que é difícil para a gente lidar, né? É difícil para a gente entender o que a gente está sentindo, ou dar nome àquilo, às vezes envergonha, às vezes, enfim, né? Gera vários pontos. E aí, o ambiente seguro o suficiente para isso é o paciente se sentir compreendido de uma forma profunda, né? Sem julgamento, olhar para o psicólogo, olhar para o profissional ali e ter validação daquilo, sabe? É o que, de fato, assim, vai fazer com que eu tenha sucesso no processo terapêutico daquele paciente, entende? Porque quanto mais aberto, né? Quanto mais seguro ele tiver para partilhar comigo, para abrir, para explorar as emoções e tal, mais fácil vai ser a caminhada dele, né? Nesse processo terapêutico. Então, a empatia para a gente enquanto profissional, ela é assim o conceito central assim para Rogers, sabe? E de fato, quer dizer que é fácil? Aí eu vou falar um pouco assim, né? Falando um pouco de prática e tal.
sempre a gente vai conseguir, de fato, se colocar no lugar do outro? Gente, não, às vezes não, porque às vezes é uma realidade muito diferente da nossa, uma realidade, né? O paciente vai trazer alguma coisa de uma realidade muito que a gente não tem contato, que a gente não vive, né? Não viveu, enfim. E aí como é que eu vou me colocar no lugar do outro nesse sentido? Nesse momento, é de validar aquilo, sabe? Às vezes eu não estou compreendendo mesmo, às vezes eu não sei realmente o que a pessoa está sentindo, o que aquilo causa para ela, porque às vezes, para mim, enquanto profissional, aquilo não causa da mesma forma, entendem o que eu estou dizendo? E aí, nesse ponto, é importante que, ainda que eu não consiga trazer para mim, no sentido de compreender, eu valide, porque o sinal, a questão de eu não compreender não quer dizer que aquilo não está gerando desconforto e sofrimento no outro. Então, ainda que eu não consiga me colocar no lugar dele, né, no processo dele, validar aquilo, entender que aquilo de fato está impactando a vida daquela pessoa, também é um processo empático, sabe? Não sei se ficou claro para vocês o que eu quis dizer com isso, mas é basicamente porque a gente lida, né, em consultório com realidades assim muito diferentes. Eu acho que eu sempre falo isso para as pessoas assim, eu acho que isso é o que mais me encanta na nossa profissão. É o que eu mais tipo, no final do meu dia, quando eu, sabe, tenho vários atendimentos, assim, quando eu chego em casa e eu fico pensando cada história, cada vida que eu acessei ali naquele dia, realidades muito diferentes uma das outras, sabe? Às vezes sai um paciente que está lidando com uma dor, enfim, de uma forma, e aí quando entra um outro, aquela dor ou aquele desconforto desse outro é completamente diferente, ou num lugar completamente diferente do primeiro, ou seja, são vidas, são experiências muito diferentes. É como se a gente, eu sempre falo isso, é como se a gente viajasse por vários mundos, assim, sabe? Durante o dia nos atendimentos. Então, às vezes é difícil a gente se ver naquelas realidades, né? São coisas que talvez eu não vivi mesmo, não. E aí eu preciso, de fato, sentir o que aquela pessoa está sentindo para que seja empatia? Não, às vezes não, mas eu validar aquilo é o que vai dar essa segurança para o meu paciente. Eu entender que aquilo, de fato, dói, incomoda, né? Ainda que eu não consiga sentir, ainda que eu não tenha tido aquela experiência, isso também é um processo empático, tá? Ficou claro isso para vocês? Eu não sei se eu consegui passar a minha ideia muito bem. Para mim tá dando para entender certinho. Tá. Um outro ponto, uma outra ideia que Rogers introduz, né, que ele traz, né, em ponto no livro, é sobre a aceitação incondicional. O que seria essa aceitação incondicional? Essa aceitação incondicional seria um dos processos fortes ali e fundamentais para o crescimento pessoal daquele paciente, certo? Então, aceitar como assim, me aceitar como eu sou, certo? Que a pessoa se aceite como ela é. E aí, isso é legal no livro, ele sempre vai tratar tanto o paciente enquanto pessoa, quanto o paciente enquanto pessoa e esse encontro. Então, eu preciso aceitar, enquanto profissional, eu preciso aceitar quem eu sou e aceitar a pessoa sobre o que ela é. Tá vendo que bate mais uma vez nessa relação empática? Ainda que eu não tenha as mesmas experiências, ou ainda que eu olhe para aquilo e não me seja, no meu dia a dia, aquilo não me incomode, tipo, aquela realidade da pessoa não seja uma coisa que talvez me afetasse, ainda assim, aceitar que para aquela pessoa aquilo é ela, entende? Então, afeta ela naquele lugar. Essa aceitação sem julgamento, sem
colocar condições é importante. Então, é literalmente o processo dos dois, né? O encontro dos dois, do profissional e do paciente. Uma aceitação de quem de quem eu sou enquanto profissional, enquanto pessoa, e o paciente enquanto pessoa, né? E essa aceitação, quando eu aceito quem eu sou, quando eu aceito a minha realidade, quando eu aceito o outro e eu não julgo e eu não coloco, isso me dá base ou me dá abertura e para o paciente também, para que a gente se sinta livre para explorar as emoções, para entrar nas questões do paciente sem medo de reprovação. E aí, quando eu me sinto livre nesse lugar, quando eu não me sinto reprovado nesse lugar, quando eu consigo acessar e caminhar nesse lugar, claramente ali a gente vai conseguir ver, estabelecer um crescimento pessoal, né? Fica mais fácil caminhar, certo? Então, esse é um ponto, essa aceitação, né? É um ponto fundamental também que Roger explora bastante no livro, sabe? E aí, por exemplo, dentro desse processo, né, de explorar, não ter medo, né, de se sentir ali num lugar seguro, né, para que eu possa explorar as minhas questões, para que eu possa, de fato, me abrir enfim, me colocar vulnerável, né, eu consigo, a partir das minhas experiências, das minhas experiências de vida, né, usá-las como fonte de aprendizado. Porque quando o paciente ali, quando a gente se coloca nesse lugar, né, essa relação está bem estabelecida e ele começa a tocar lugares durante o processo terapêutico, como de experiências boas ou dolorosas, sejam quais for, ao tocar essas experiências, a gente consegue ter como base o conhecimento o aprendizado, né? E aí ele começa a tirar, ainda que das experiências ruins, o paciente consegue tirar aprendizado daquilo de alguma forma. E eu não estou falando porque eu costumo falar isso bastante com os meus pacientes, assim, sabe? Eu já ouvi bastante isso no consultório, de tipo assim, mas aquilo foi muito ruim, eu entendo que eu posso aprender com aquilo, mas não é porque eu posso aprender com aquilo que eu tenho que gostar, né? De ter passado por aquilo ou agradecer porque eu passei por aquilo. E eu concordo com isso. Eu falo bastante sobre isso com os meus pacientes, e aceitação é isso. Quando a gente usa a palavra aceitar, parece que ao mesmo tempo a gente está querendo dizer que tipo, aceitar é gostar, aceitar é concordar, aceitar é estar de acordo. E não é isso, né? Aceitação ali para a gente na psicologia não tem a ver com gostar, com tomar para mim como meu. Não é isso. É literalmente aceitar, ainda que eu não possa mudar. Ainda que eu não goste, aquela realidade é essa e eu preciso aceitá-la como foi, como é. Não é passar a gostar ou me sentir nesse lugar de confortável com o que me aconteceu, entende? Mas aceitar, ainda que ruim, aconteceu. E isso é a questão da aceitação, sabe? Para a gente enquanto psicologia. E aí, quando a gente vai falar sobre aceitação nas experiências, então, se eu tive uma experiência ruim na minha vida, né? Eu aceitar que eu não posso mudar aquela realidade, né? Já foi, aconteceu, foi ruim, me atravessou, né? De diversas formas. Então, beleza, eu não preciso gostar do que me aconteceu, mas o que eu posso aprender com isso daqui para frente? O que eu tiro de aprendizado disso para que isso não ocorra de novo ou para que eu tenha conhecimento sobre aquilo e
e aprenda a lidar com situações caso ocorram de novo, entende? Não é negar o que me aconteceu, não é aceitar no sentido de, nossa, foi ruim, mas ao mesmo tempo foi bom porque eu aprendi. Não tem que ter sido bom, sabe? Mas se eu posso tirar alguma coisa disso, se eu posso olhar para aquela experiência como aprendizado, aceitando que, ainda que ruim, eu cresço, né? A gente cresce. Então, quando a gente junta esses conceitos que Rogers traz, assim, e aí a gente vai vendo na prática isso funcionar, sabe? Porque falando assim, parece fácil, né? Mas é difícil, gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma experiência ruim na vida para contar, né? Todo mundo tem. E aí, tem gente... Às vezes a gente não consegue acessar essas experiências para tirar algum aprendizado dela, porque acessá-las já é muito ruim, né? E aí, quando alguém fala para mim assim... para o processo terapêutico é importante que eu aceite. E aí vem aquela ideia de aceitar, tipo, nossa, então que bom que isso me aconteceu, porque daí eu posso aprender alguma coisa. Não. Tipo, aconteceu, ok, né? Eu não preciso gostar que isso tenha acontecido comigo, mas já que aconteceu e eu não posso mudar essa realidade, o que eu posso aprender com ela para que não se repita, ou para que eu possa ajudar outras pessoas, enfim. E por aí vai. Não é fácil, é um processo, aceitação é um processo difícil, né? É muito difícil. Eu não sei se vocês já estão tendo estágio clínico, se alguém já teve contato com clínica ou atendimentos mais assim, mas ver isso na prática, a gente consegue enxergar como é difícil o processo de aceitação, né? Tem paciente que chega nisso mais rápido, consegue chegar nisso mais rápido, tem paciente que vai levar mais tempo para isso. E aí, olha como tudo, tipo, que Rogers traz, entra, sabe? Comunica. Aceitar é muito difícil, né? Essa questão de aceitação incondicional é muito difícil. Aceitar as realidades que eu vivi, aceitar quem eu sou, o que essas realidades aconteceram comigo. Ou seja, esse processo todo é um processo difícil. Então, eu preciso de um lugar muito seguro, eu preciso olhar para o profissional que está na minha frente, ou eu preciso me sentir muito validada por esse profissional. Eu preciso sentir que eu posso entrar nisso, eu posso ser verdadeira ali, eu posso expressar ali que aquele paciente vai me receber, ou aquele profissional vai me receber, sabe? Porque senão a probabilidade de que esse paciente não acesse, de que ele desvie, de que ele não chegue, é grande, sabe? Porque é um processo difícil, não é um processo fácil, né? Para todos nós aí, daí enquanto profissional, enquanto paciente. Então, essa experiência como fonte de aprendizado é isso que vai gerar mudança e crescimento. Tudo isso que eu estou falando, tipo, né? São os pontos principais que o livro traz. Eu não peguei, tipo, um capítulo e estou falando sobre vocês. Estou fazendo uma pincelada geral sobre o livro. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode fazer. Não sei como é que vocês pensaram nessa organização para falar sobre isso, né? Mas, enfim, olha como é um caminho, certo? Então, eu encontro ali no processo terapêutico um lugar seguro, né? Um lugar em que eu sou validado, um lugar que eu me sinta tranquilo em expressar o que eu sinto, em caminhar ali sobre os meus medos, sobre as minhas experiências, né? A partir disso, eu consigo aceitar, né? Que as coisas que me aconteceram, ainda que ruins ou boas, né? E aí, a partir disso, é quando o paciente, né, tem esse caminho de mudança, de crescimento, que é, na verdade, o que a gente busca em terapia, né? E é um processo. Então, olha, se a gente acompanhar do jeito que as camadas que eu estou falando com vocês, assim, é um processo, é um caminho, né? Uma coisa vai levando a outra, né? E aí essa mudança e esse crescimento enquanto pessoa, né? Tornar-se pessoa,
ele vai acontecendo nesse ambiente terapêutico, né? É importante a gente observar, pensar também, Rogers traz bastante isso no livro, sobre o impacto da cultura e da sociedade para as pessoas. Foi isso que eu tava, era sobre isso que eu estava falando quando eu falei sobre a questão da empatia, né? Às vezes a gente vai se deparar com realidades, com culturas, com lugares da sociedade, digamos assim, diferentes dos nossos, né? Pessoas que têm culturas diferentes, que têm realidades diferentes, enfim. E como a sociedade também, o impacto da sociedade no geral influencia, né, para a gente. E as diferenças, sabe? As nossas diferenças, né? As diferenças minhas culturais, do meu paciente, como isso vai impactar nessa construção discussão não, desse desenvolvimento do self, né, da pessoa, enfim. Então, ele fala bastante também sobre as expectativas, sabe, as pressões hoje que a sociedade impõe, né? Assim, as coisas têm mudado um pouco, mas acho que vocês vão concordar comigo. Assim, a gente mora numa cidade relativamente do interior, né? Aqui, a cultura daqui ainda é muito daquela questão de, tipo, eu cresço, eu saio da escola, eu faço a faculdade, eu arrumo um namorado, eu caso, eu tenho filhos e eu trabalho, como se fosse, tipo, tudo muito linear, né? A sociedade traz isso pra gente. Não que E aí isso traz pressão, às vezes. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu tô com tantos anos e eu ainda não me identifiquei na minha profissão, e aí isso vai trazendo impactos negativos de, tipo, tô atrasada, ou nossa, né? Então, essas realidades, essas crenças, esses impactos de cultura, de sociedade, elas influenciam no nosso desenvolvimento, da nossa aceitação, na nossa realidade mesmo, né? Enquanto desenvolvimento pessoal, né? Principalmente sobre o estado de conflito sobre, e aí ele traz, né, o self real e o self ideal, né, que é o que eu sou, o lugar que eu tô, mas o lugar que eu quero chegar, onde eu gostaria de estar nesse momento, né? Então, o impacto da cultura e da sociedade é grande, né? Em cima dessas realidades, né? E aí, Rogers, ele vai falar bastante sobre a terapia como um processo criativo, entende? Para ele, a terapia não é um método de cura, entende? Mas um processo criativo, em que, entendem comigo, tipo, o processo ali terapêutico, né? Ele são as duas pessoas, o profissional e o paciente. Eles são o psicólogo e o paciente juntos, colaborando, né? Explorando, entendendo as experiências desse paciente, a relação terapêutica entre as duas pessoas, de espaço seguro para que eu possa explorar essas questões, esses conceitos, e isso é um processo criativo, né? É um processo terapêutico criativo, não como cura, mas como um caminho mesmo, né? Como um processo. E aí, em que a criatividade, em que a relação entre as duas pessoas desse processo vai trazer o crescimento, né? Quando a gente fala de self-ideal, assim, vamos trazendo aqui para a nossa realidade, geralmente é um lugar em que a gente... Talvez a gente chegue nele, talvez a gente nunca chegue no que seria o ideal de vida para mim, né? Cada um vai ter uma ideia do que seria ideal para si, mas
a gente está sempre em constante mudança, em constante crescimento. Então, às vezes, quando eu penso assim, há um tempo atrás, se alguém me perguntasse assim, qual seria seu self ideal, assim, eu ia colocar, tipo, a minha realização enquanto profissional, porque eu estava na faculdade, eu já tinha saído de uma profissão para começar outra, então eu tinha aquela realidade de tipo, nossa, já estou na segunda graduação, e se não der certo também? E se quando eu terminar não for isso? E se eu não conseguir, né? Enfim. E aí eu queria, tipo, me ver, qual que é o seu self ideal? Nossa, realizada profissionalmente, enfim, entre outras coisas, mas esse seria um ponto para mim, né? E aí hoje eu me sinto nesse lugar de realizada enquanto profissionalmente, mas se alguém me perguntar, tipo, então você atingiu o seu self ideal? Não. Por quê? Porque hoje eu me sinto realizada enquanto profissional, mas eu já almejo outras coisas ainda aqui dentro da minha profissão, e eu nem tô falando do restante da minha vida, né? Dos outros pontos de vida. Estou falando só do profissional mesmo, mas assim, eu me sinto. Para a Melina de uns anos atrás, eu atingi esse self-ideal no quesito profissão. Mas quer dizer que ele continua, que esse é imutável, que esse é meu self-ideal? Não, porque a gente está sempre em constante mudança. Hoje eu quero mais coisas. Eu conquistei, assim, eu me vejo realizada na minha profissão, eu me sinto feliz, sabe, com o que eu faço. Literalmente, gente, tipo, trabalhar com o que a gente ama. Tem dia que eu chego exausta em casa, exausta, né? Tarde, trabalho o dia inteiro. É difícil quando a gente faz muitos atendimentos seguidos, é difícil, é cansativo, sabe? A gente sai bastante cansado, mentalmente falando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto realizada, sabe? Então, beleza, eu atingi o meu self-ideal de uns anos atrás, mas hoje, quando eu olho para o meu futuro profissional, eu almejo outras coisas novas, uma nova Melina nessa profissão, sabe? Uma nova profissional, um lugar que eu ainda quero atingir, que eu ainda não atingi, enfim. Então, a gente está sempre em crescimento, em evolução. E o processo terapêutico, ele é basicamente isso, né? E aí o Rogers vai trazer como bastante no livro, como essa questão do processo criativo, né, na terapia, e não como cura. A TCC também, a gente nem usa muito esse termo cura, né? A gente também não enfim, não condiz, sabe? Porque cura é uma palavra de como, assim, pelo menos na minha percepção agora, falando para mim, assim, cura é tipo, eu me curei daquilo e aquilo não acontece mais, né? E a terapia não é isso. A terapia tá mais tá mais não. A terapia aquilo me incomoda, aquilo me afeta, mas eu aprendi a lidar com aquilo. Aquilo ainda mexe comigo, aquilo ainda bate em mim, mas hoje já não dói, hoje eu já sei lidar. Mas não quer dizer que não me afeta. Afeta, só que eu aprendi a mudar a minha percepção. A TCC é bastante forte e enfática com isso também, né? Então, por isso que assim, a minha abordagem à TCC é a que eu mais uso e tal, mas esse livro, ele ajuda muito a gente nesse quesito, sabe? De relação terapêutica, de vínculo terapêutico, essa questão de lidar com a verdade do outro, com a realidade do outro, que às vezes é muito diferente da nossa. Às vezes não, quase sempre é muito diferente da nossa. Apesar de a gente acabar se encontrando, às vezes, nos nossos pacientes, sabe? Às vezes eles estão contando e a gente se vê ali, sabe? Fala, nossa, parece que eu vivi algo muito parecido. Às vezes a gente se encontra, mas às vezes são realidades muito diferentes, né? Então, esse é um processo, todo esse processo de vínculo, de aceitação, de lugar seguro para o meu paciente. Assim, Rogers é brilhante nisso, assim. Ele sabe ter esse livro, ler esse livro, estudar esse livro,
com certeza absoluta, me faz e tem feito com que eu me torne uma profissional melhor, sabe? Por que o livro chama Tornar-se Pessoa? Porque é um processo constante de tornar-se, né? Não é um processo... Quando a gente fala de cura, a gente fala de um ponto de chegada, concordam? Né? Quando a gente fala do tornar-se, do processo, do criativo, é porque a gente está sempre tornando uma pessoa, a gente está sempre se tornando. Então, é basicamente isso o livro, né? Do tornar-se pessoa. Entender que e vai ser sempre esse caminho, né? E aí, quando eu chego no meu self ideal, ou quando eu consigo chegar nele, porque às vezes a gente muda também antes. Tipo, não, para mim, o meu self ideal seria tal coisa. Aí, à medida que aquele processo vai caminhando, eu vou olhando, parece que não é isso. Isso pode acontecer com a gente também. Ou seja, são muitos caminhos, são muitas... como é que... A palavra me fugiu. São muitos meios, né? A gente pode acontecer muitas coisas, assim. Então, a gente ter essa ideia de que eu estou sempre no processo de tornar-me pessoa, né? É uma base, uma estrutura, assim, para a gente, enquanto profissional, muito boa, sabe? Principalmente nisso, do aceitar o outro, do me aceitar. Porque eu posso não concordar com aquilo e tá tudo bem. Eu posso atender alguém, né? Claro. E não concordar, às vezes, muito com o que ela tá me trazendo. E tá tudo bem. Eu posso me respeitar no sentido de não concordar. O que eu não posso, enquanto profissional, é desvalidar o que aquela pessoa é. Então, Rogers traz isso muito bem. Eu aceito quem eu sou e eu aceito quem você é. E porque a gente aceita esse lugar um do outro, então eu posso ter liberdade, segurança terapêutica para acessar, para viver, para tornar, sabe? Rogers traz isso muito bom. Então, eu vejo isso como uma base. As pessoas às vezes falam muito da TCC como aquele lugar de aplicação de técnicas, né? As pessoas falam isso. Às vezes, a TCC é só aplicar técnica, é só aplicar técnica. Não. A TCC tem muita base técnica, a gente tem muita ferramenta técnica para ser usada, com certeza, e elas são muito válidas. Eu não poderia não dizer isso, já que é a abordagem que eu utilizo. Mas, assim, para que eu possa ter segurança, para que eu possa, de fato, exercer a minha profissão e colocar em prática essas técnicas e ver resultado delas, né? Essa base do que o Rogers traz, por exemplo, ela é bastante forte. E ela vai me dar um suporte de sucesso muito maior. Sucesso que eu falo de que os meus pacientes tenham resultado no que eles buscam, que eles vejam, de fato, a terapia como uma questão prática na vida, sabe? Diferença na vida mesmo, fora ali do consultório, do processo de terapia. Bom, basicamente... Assim, eu poderia falar muito mais, mas basicamente é isso, sabe? Que o livro traz, assim, num conceito geral, né? Dá para explorar muito mais coisa, claramente. Olha o tamanho, olha a grossurinha, né? Aqui ainda tá... ele dá para explorar muito mais coisas, mas assim, eu quis, nesse primeiro momento, trazer essa ideia central de Rogers sobre o livro e de como de fato, esse livro, para a gente, enquanto profissional, ele nos dá uma base boa. Até para a gente se sentir mais seguro enquanto profissional, sabe? Então, é isso, assim, basicamente. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Enfim, estou aberta aqui. Quando eu convidei você para poder dar essa aula para a gente, era basicamente isso que eu queria trazer para o pessoal da TCC, sabe? É o que o Rogers fala, é você se permitir, é você aceitar aquilo que você não pode mudar. Inclusive, até a nossa professora falou uma coisa na supervisão,
tem coisas que a gente não vai conseguir mudar no nosso paciente. Tem coisas que a gente não vai conseguir. Tem coisas que o paciente ele não dá conta de mudar, de ser diferente. Então só cabe aceitar. E aí essa aceitação que Rogers traz é muito importante, porque você tira a culpa da aceitação. Né? Você pode aceitar uma determinada coisa sem se sentir culpado por isso. Então, é esse acolhimento, essa forma diferente de lidar com o paciente, essa forma diferente de enxergar o paciente, é que eu queria trazer para o pessoal da Liga aí. É exatamente isso. Você falou uma coisa importante mesmo. Quando a gente fala dessa aceitação de eu me aceitar e aceitar o paciente enquanto ele, pessoa, é isso, porque às vezes o que é correto para mim, o que eu enxergo como um lugar que deveria ser mudado, uma questão que deveria ser mudada, isso é uma percepção minha. Às vezes o paciente não enxerga aquilo como percepção dele, de que ele teria que mudar aquilo, entende? E aí eu aceitar quem eu sou, aceitar quem ele é, e que para ele aquela realidade é aquilo, e ele não tem intenção de mudá-la, tá tudo bem, porque a realidade dele, não sou eu que vou viver aquela vida, entende? É ele. Ainda que esteja, que eu julgue que aquilo é errado para mim, mas não quer dizer que é errado pro meu paciente. Então, essa aceitação, nesse sentido, é importante da gente abordar também. Um exemplo prático do que a gente está falando por exemplo, casos de abuso sexual. A pessoa não tem como ela voltar no tempo e mudar aquilo que aconteceu. Caso de abuso físico, né, agressão física, seja pai, mãe, né, seja um tio, um padrasto. O que aconteceu na vida pregressa daquela pessoa, tem certas coisas que não dá para mudar. Exatamente. Então, quando o paciente ele tem esse entendimento da aceitação, é igual você falou, ele não pode mudar, porém, ele vai saber lidar, ele vai saber como interpretar aquilo de uma outra maneira, e a partir daí tirar o que é bom e o que é ruim. O que é ruim ele vai jogar fora, o que é bom ele vai aproveitar. Isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Acho que não, né? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído, que a ideia de trazer esse livro tenha sido tipo, ok, foi essa a ideia, a gente conseguiu o que a gente queria acessando o livro. Então, se surgirem mais questões sobre isso para discussões futuras, estou aberta. Podem me falar comigo aqui. Às vezes eu sou muito ruim com o WhatsApp, não vou mentir. Às vezes, mas assim, insistam, não desistam de mim que eu chego lá para responder. Eu acho que o povo tá com vergonha, Melina, porque a aula agora tá sendo gravada e vai ser postada no YouTube, sabe? Os ligantes assistir. Acho que o povo tá com vergonha. Certeza. Agora, ainda bem que você só me contou isso depois que eu dei a aula, né? Porque senão eu também porque eu nem não tinha pensado nesse lado, não. Mas então desde a semana passada a gente está gravando as aulas e postando no nosso canal do YouTube, porque tem muita gente que não pode participar agora, às vezes está trabalhando, às vezes está fazendo uma pós-graduação, e aí a pessoa pode depois tá assistindo, né? Tá acompanhando aí o conteúdo do grupo. Sim, ótimo, não, ótimo. E eu acho que é até melhor eu não saber que estava indo para o YouTube, não, que aí eu consigo não pensar nisso. Gente, então é isso. Muito obrigada pela companhia. Enfim, estou disponível para vocês sempre que precisarem. Estou aqui para contribuir. Espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado um pouco, enfim, que tenha ajudado. E é isso. Bom sábado para vocês, bom final de semana. Para você também. Nós é que agradecemos aí pela disponibilidade de tempo, né? Você está trazendo esse conteúdo aí para a gente, está disponibilizando esse conhecimento para a gente. Nós é que agradecemos muito. Então tá. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.